Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Conheci em canções que falavam de ilusões. Agora é diferente. Isso fala toda gente. Jesus deu meu seu amor. Vamos cantar o... Aleluia. Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala a toda a gente. Cristo deu o seu amor. Aleluia. Deus é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isso fala toda a gente.
Cristo deu meu seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Em todo tempo, Deus é bom. Eu convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Provérbios 3, do verso 11 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Quem encontrou, pode ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Livro de Provérbios 3, no versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Feliz o homem que se acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, melhor a sua renda do que o ouro mais fino, e mais preciosa do que a pérola. Aleluia. Quando leio esse provérbios, queridos, eu vejo o verdadeiro amor de um pai, do pai que entrega tudo para seus filhos. Esse pai guia, esse pai ama, esse pai protege, mas também exorta e repreende quando necessário, porque nós todos precisamos passar por processos para sermos transformados. E aqui nós vemos que quando o Senhor exorta o seu filho, quando Ele corrige, é para o bem do filho, para que o filho possa crescer, para que o filho possa amadurecer e para que o filho possa permanecer na casa do Pai. Amém? Amado Deus eterno e glorioso Pai, Paizinho querido, nesses dias, ó Deus, nós temos buscado a Tua face, Senhor, mais e mais, porque reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada, Pai, que precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos do Teu carinho, do Teu afago, precisamos, ó Deus, do Teu abraço, e precisamos da Tua misericórdia, Deus, porque as Suas misericórdias, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã pela Tua misericórdia, Senhor. E nesta noite, ó Deus, dando continuidade o culto dos homens, ó Pai, cujo tema é fraternidade, Pai, paternidade. Por reconhecermos, ó Deus, que o Senhor é o nosso grande Pai, Senhor das nossas vidas. Nós queremos hoje, nesta noite, Pai, entregar o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, tudo de melhor que nós temos para Te apresentar, ó Deus. Nós apresentamos agora diante do Teu altar, Pai. Receba o nosso melhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Vamos cantar, que bom estarmos aqui, né? Que ele não chegou para ninguém. Que bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar,
e que esta união nunca falte para nós. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. O Ministério do Louvor está com a oportunidade de estar continuando louvando ao Senhor neste momento. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, igreja, para adorar ao Senhor. Como acabamos de cantar, é sempre um privilégio e uma boa oportunidade de estarmos reunidos como congregação, como irmãos, como filhos de Deus, para estar proclamando a soberania do nosso Senhor. Não é mesmo? Fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, regenerados pela sua graça, e aqui estamos, eleitos e salvos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo possa encontrar morada eterna dentro de nós, repouso absoluto. Glória a Deus, vamos cantar? Amém.
Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, louvando ao Teu santo nome. Que o Senhor possa encontrar em nós um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração. Nós queremos Te engrandecer, Pai, com toda a sinceridade que há no nosso coração. Nos apresentarmos diante de Ti com um coração grato, um coração obediente, um coração disposto a deixar tudo que Te desagrada para trás. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós com o Seu poder e com Sua glória, para nos dar força para resistir aos dias maus, para resistir à tentação que o inimigo tem proposto diariamente sobre nós. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós com poder e glória, para nos aperfeiçoar conforme a Tua boa vontade, Pai. Assim nós Te pedimos. Nós queremos Te agradecer aqui nesta noite, Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Pode declarar? És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Senhor, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Ele é engrandecido, Ele é entronizado, Ele é proclamado pelo Teu povo. E nós dizemos: Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, o Excelso,
o supremo Criador, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que tem estabelecido a tua vontade sobre o teu povo, aquele que tem nos aperfeiçoado de glória em glória, para a honra do teu santo nome. Seja engrandecido, Pai, aqui no nosso meio. Tu és poderoso, Tu és o nosso poderoso Deus, e a nossa alma anseia pela Tua presença, Pai. Como a corça suspira pelas águas, como a terra seca almeja pela chuva, como uma mãe almeja ter os seus filhos em seu braço, como um noivo deseja desposar a sua amada noiva, assim somos nós diante da Tua poderosa presença, Pai. Tu sabes, Deus, Tu sabes que mesmo fragilizados e limitados, nós Te queremos, Senhor. A nossa alma anseia por Ti, Pai. Eleve seus pensamentos à sala do trono e faça dessa canção a sua oração. Ao que está sentado, erga a sua voz, igreja. Declare. Seja o louvor, seja a honra, seja a honra. Receba, Senhor. Seja o domínio dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Só a igreja. Erga a sua voz, igreja. Seja toda honra
papai. Pelos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, excelso, supremo Criador, poderoso Deus, inigualável em majestade e poder, alma anseia por ti, poderoso, poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, tu sabes, Pai, pois tenho sede de ti. Venha com graça sobre nós e ministra em nossos corações. Venha sobre nós e transforma o nosso coração. Nós chamamos Deus, te exaltamos, Senhor, e não há nada que se compare, Pai, com o privilégio de estar aqui. Fomos resgatados do império das trevas. E agora somos filhos de Deus. Obrigada, Senhor, por esta noite, pelo privilégio de estarmos reunidos como congregação diante da Tua poderosa presença. Obrigada, Senhor, por esta chuva que o Senhor derramou sobre a nossa terra, trazendo frescor novamente para nós. Como essa chuva que o Senhor trouxe para nós, nós também te pedimos que o Teu Espírito seja derramado nos nossos dias, a fim de nos tornar fortes e firmes na Tua presença. Em nome de Jesus, o Ministério de Louvor agradece a oportunidade de estarmos aqui reunidos com os irmãos para adorar ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. E a sua glória está aqui nesse lugar. Aleluia. Gostaríamos de conhecer as pessoas que estão nos visitando nesta noite. Eu quero apresentar aqui o pastor Maciel e os diáconos Ilan,
Ezequiel e Gilmar. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos que estão nos visitando, acenam alguma com suas mãos aí. Como nós dissemos para os nossos visitantes, igreja, sejam bem-vindos em nome de Jesus e permaneçam para sempre, amém? Glória a Deus. Nós vamos ainda cultuar ao Senhor com os nossos dízimos e as ofertas. No livro de Provérbios, no capítulo 3, o mesmo texto que lemos no início, versículo 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém? Promessa do Senhor. Você nesta noite tem a oportunidade de estar louvando ao Senhor também com seus dízimos. Géser já chegou? Não? Não, então nós vamos cantar. Tenho um tesouro, eu tenho sim. E você que trouxe sua oferta, deposite no gasofilácio. Aleluia. Um hino bem antigo, daquele quando eu era criança ainda, né, pastor? Aleluia. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Que o céu vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Amado Deus, eterno e glorioso Pai, obrigado, Jesus, por estarmos aqui cultuando o Senhor e te adorando com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós tomamos posse da tua palavra e nós pedimos a Ti a medida sacudida, recalcada e transbordante sobre a vida de cada servo Teu nesta noite, em nome de Jesus, amém. E agora quero convidar aqui pastor Maciel, está com a palavra. Nós não vamos enrolar, porque nós queremos ouvir a palavra do Senhor. E logo após, nós teremos um jantar maravilhoso também aqui para os irmãos, para completar esta noite abençoada, em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, no nome de Jesus Cristo. Prazer nós estarmos aqui, dentro dessa proposta tão maravilhosa, porque quando falamos em paternidade, falamos de um tema que tem que ser trabalhado nos dias de hoje. Na verdade, estamos vivendo uma crise muito grande de paternidade. E glória a Deus por esse tempo que vocês estão proporcionando. Eu já trago um abraço da Igreja Batista Nacional de Nova Mutum, nossa família que está lá. Um abraço, aquele abraço caloroso de irmãos. Que o Senhor venha abençoar essa igreja. Pastor Edmilson, uma pessoa que fez parte e continua fazendo parte desde o início do meu ministério, né? Tivemos a honra de ter o pastor Edmilson como professor nas nossas
na época da nossa estemate que tínhamos lá, acontecia o seminário presencial, e o pastor sempre estava colaborando conosco lá. Então tem uma grande parcela daquilo que Deus fez na vida de muitos homens e mulheres de Deus que estão no campo hoje, já estão no campo ministrando, são pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus aí, missionários, missionárias, que estão nessa jornada da fé. Deus abençoe, pastor Edmilson, sempre uma bênção para a nossa vida. Mas, amados, vamos para o tema, vamos lá, trabalhar na palavra, aquilo que a palavra de Deus quer falar aos nossos corações. Como eu já falei no início, paternidade tem se tornado um assunto muito sério, muito sério. E quando a igreja entende isso, o corpo da igreja entende que esse tema tem que ser trabalhado, querido, ela está, na verdade, valorizando aquilo que o Pai criou, porque paternidade fala da natureza de Deus. Então, quando nós entendemos o que é a natureza do Criador, nós se posicionamos com relação a isso, então nós entendemos o que é o papel verdadeiro da paternidade nos dias de hoje. E aonde a paternidade está perdendo em todos os conceitos dentro do nosso país, dentro da nossa nação principalmente, o Brasil é um país que está passando por um alto nível de orfandade. Orfandade é entender que tem muita gente, muitos filhos de Deus se sentindo órfãos, e muitos filhos de pais se sentindo órfãos. A orfandade é uma crise da nação nesse tempo. Quantas pessoas nós não atendemos diariamente com crise de paternidade? É uma depressão que começou com a crise da paternidade. É uma confusão na área sexual que começa na área da paternidade. É uma falta de identidade própria que começa na área da paternidade. Está tudo ligado à paternidade. Nós estamos passando essa grande crise. E essa crise a gente assistia lá fora, no mundo. Agora nós estamos vendo dentro da igreja acontecer coisas ligadas a esse tema. Situações por causa desta área não trabalhada e não tratada nos dias de hoje. Paternidade é algo sério. Então, nós queremos entender segundo aquilo que a palavra tem ao nosso coração. E eu peço que você abra a palavra de Deus no livro de Romanos 8. Romanos 8, do 15 ao 17. Romanos 8, do 15 ao 17. Eu estou na versão NVT. E aí, talvez sua versão vai estar um pouquinho diferente. Mas a palavra de Deus diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Eu vou enfatizar essa parte de novo. Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Aleluia. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos nessa noite. Que venhamos diminuir e o Senhor venha crescer neste lugar. Que o teu Espírito tenha liberdade de falar, ministrar aos nossos corações. Testifica em nosso espírito
as áreas que precisamos de cura, transformação em nossa alma e nosso espírito, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, de nos conduzir, segundo o teu querer e a tua vontade, para uma compreensão mais profunda que o teu Espírito tem sobre a nossa vida, Pai. Eu oro pelos pais, mães, filhos e filhas que estão aqui. E peço que a tua mão esteja dando graça e sabedoria aos teus filhos. E que não venhamos permitir que a paternidade seja extinguida do nosso estilo de vida. Mas venhamos entender a riqueza que esse contexto carrega sobre a nossa história. Pai, nós te agradecemos por tudo, principalmente pela tua palavra. E pedimos que o teu Espírito nos guie neste momento. Em o nome de Jesus, e todos digam amém. Glória a Deus. Amém, queridos. O apóstolo Paulo trata esse tema quando escreve a carta à igreja dos irmãos de Roma, aos romanos, afirmando de que, pois vocês não receberam, meus irmãos, um espírito que os torne escravos. Não, vocês não são escravos. Pelo contrário, o que Deus vos deu foi um espírito de servos, um espírito de coragem, não de servos medrosos, escravos medrosos, mas um espírito de ousadia. E ele trata isso. E ele fala muito mais profundo. Além disso, ele diz assim, pois o Senhor, o que os adotou como seus próprios filhos, não foi adotado como alguém que estava, como você ter pego alguém na rua e trazido para a tua casa. Não, ele não foi adotado porque sentiu dó. Você não foi adotado porque Deus te achou bonitinho, bacana, não. Porque o Espírito dele está em você, então agora ele te adota, agora ele te faz filho. Nós não éramos, mas Deus falou assim, a partir de hoje se torna. E quando falamos de paternidade, falamos disso, da certeza que nós temos que ter, de quem nós somos. Tem muita gente que não consegue se ver como filho. Tem muita gente que não consegue se ver como filha de Deus. E a crise maior do cristianismo, vamos falar da gente, porque nós temos que falar de nós, do cristão como um todo. Nós somos cristãos, então vamos falar da gente. Às vezes a gente prega falando do ímpio, não, vamos falar da gente, de nós, que estamos nesse contexto. A maior crise no cristianismo é os filhos não se ver como filhos, ou não se achar dignos de ser filhos. Então, quando olhamos para a história do filho pródigo, é alguém que não estava se dignificando. É alguém que entrou no coração dele um desejo de conhecer algo lá fora. E ele parte, quando ele parte e se depara com toda aquela situação, agora ele sente falta do pai. Porque ele viu que com o pai, ele tinha as dificuldades dele, mas sem o pai estava muito pior. E a Bíblia fala que ele sentiu o desejo, a ponto de ser um servo do pai dele. Ele falou assim, eu vou voltar para casa, nem que o meu pai me trate como trata os seus escravos, seus servos. Tudo bem, eu só quero voltar para minha casa, eu quero ter pai. Porque a dor do contexto da sociedade está nisso. Ter pai. A pior coisa para um ser humano é encerrar a vida de mal com teu pai, brigado com teu pai, com a vida totalmente destruída no relacionamento paterno. É a pior coisa que existe. Você já deve ter conhecido pessoas dentro da igreja, que é uma bênção em outro contexto. Gosta de servir, gosta de estar junto, fazendo, acontecendo, movimentando. Só que, querido, você observa e fala assim, mas por que essa pessoa não rompe espiritualmente na vida? Deus tem até promessas, mas nada acontece. Por que está acontecendo com a vida desse rapaz, dessa moça? Por quê? Você vai notar que há uma luta dentro do coração dessa pessoa. É bom fazer, mas tem muita gente que faz porque quer se sentir importante no espaço, no ambiente. Tem muita gente que faz porque quer ser visto. Tem muita gente que faz porque quer ser notado. Porque há uma crise de paternidade ali. Porque todo filho bem resolvido não precisa provar nada para ninguém. Mas um filho ou uma filha em crise, ele quer sempre mostrar, olha, eu existo, eu estou aqui. Nós estamos vendo esse cenário acontecer em todos os aspectos da vida.
A questão da paternidade é algo muito sério. Paulo está falando ali para os romanos, olha, Deus já vos deu isso. Vocês não precisam provar nada para ninguém, vocês são isso. E ele continua, agora nós o chamamos de Abba Pai, no hebraico significa Abba, papaizinho, é como se fosse um ato de carinho. Abba Pai, ou seja, papaizinho em português, né? Uma palavra carinhosa, uma forma de uma criança chamar o papai. Em espanhol, papa, significa papaizinho, papaizinho. No latim, né? Também papa. E na língua da época, Abba, para o hebreu é papai, paizinho. Ou seja, ele falou assim, o Espírito nos convoca e nos chama para ter um relacionamento de filho e pai. O negócio é mais profundo. Nós muitas vezes se relacionamos tão distante com o pai, não é verdade, gente? Eu sei que isso faz parte do nosso processo de conversão, de vida, mas a gente se converte, aceita Jesus, começamos uma nova jornada, só que nós temos uma dificuldade de identificar Deus como Pai de verdade. Nós identificamos Ele como Senhor, nós identificamos como Altíssimo, nós identificamos Deus em todos os aspectos que mostram sua glória, o seu poder, o seu domínio, a sua emanência, mas nós temos uma dificuldade violenta de olhar para Ele e falar assim, o Senhor é o meu papai. E Paulo está dizendo, agora nós o chamamos, Abba Pai. Não chama mais Ele só de Todo-Poderoso. Ele é Todo-Poderoso. Não chama Ele só de o Senhor. Sei que quando a gente se converte, a gente fica tão temente, isso é muito bom. Só que nós começamos a olhar Deus como um ser muito brabo, que se eu errar, o chicote vai pegar na gente, não é verdade? Mas todo pai corrige filho e filha, é normal. Mas nós não devemos olhar como aquele ser que deseja nos punir, mas aquele ser que só nos pune quando nós, como filhos, piramos fora da linha. Estamos arriscando a nossa própria vida. E aí o pai nos corrige para falar assim, olha que é o limite, filho. Não passa disso. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Pois Deus faz da mesma forma comigo e com você. Ele põe limite nos processos da vida, para que entendamos que tudo tem uma linha divisória, aqui é o limite. Se você passar daqui, você vai botar sua vida em risco. Se você passar disso aqui, você vai botar seu casamento em risco. Se você passar disso aqui, você vai botar o seu relacionamento familiar em risco. Se você passar disso aqui, a sua saúde está em risco. Então Deus coloca linhas, e nós sabemos onde estão essas linhas de limite. Nós temos que saber até onde pisamos, qual é a nossa liberdade como filho e filha. Deus quer se relacionar conosco, e como bom pai, Ele cuida de nós. Então Paulo fala, chame Ele de Abba Pai, a partir de agora, de paizinho querido, pois o Espírito dEle confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. Tudo que é do Pai é nosso. E co-herdeiro com Cristo. O que é co-herdeiro? Quem herda junto. Nós estamos junto com Cristo, herdando tudo aquilo que o Pai liberou ao nosso favor, aos seus filhos. Herdeiros e co-herdeiros. Nós temos muita coisa linda para colher no reino de Deus. Tem muita coisa boa para acontecer no reino de Deus. Só que todo filho, ele carrega uma coisa importante no processo da vida. Todo filho, ele é assistido pelo teu pai. Todo filho sempre vai ser assistido, mentoreado, ensinado e acompanhado no processo da vida pelo pai. Deus te acompanha em cada processo da tua vida e tua história, meu querido. Você percebe Deus te acompanhando? Deus ao seu lado? Nos desafios, seja financeiro, emocional, familiar, na constituição do casamento, quando você teve o primeiro filho e filha, quando você agora passou a ser um homem, uma mulher, passou a ser alguém responsável por si mesmo. Você consegue ver Deus nesse processo? Quando você estava quase se perdendo e aí você conheceu Jesus, ou você já conhecia Jesus e ainda assim quis se perder, o pai estava lá, ele está lá, porque todo pai observa e cuida dos seus filhos.
Tem hora que a gente, pela liberdade que nós temos, liberdade no nosso espírito que temos, até chegamos a pensar, será que Deus está me vendo? Será que Deus está me assistindo? Será que Deus está me acompanhando? Amado, Deus nunca te abandonou. Sempre esteja ao teu lado. E sempre vai estar ao teu lado. Em todos os momentos. É o que testifica no teu espírito. A certeza de que você não é qualquer pessoa, mas você é filho e filha de Deus. Isso é dentro de você, essa certeza vem de dentro. Não, você não precisa que alguém lá de fora confirme isso para você. Você não precisa que alguém fale assim, ei, você sabia que você é filho de Deus? Mas quem tem certeza e convicção, quem se relaciona com o Pai, o Espírito testifica dentro. Há uma convicção de quem você é. De a quem você serve como filho e filha. Há uma convicção aqui dentro, daquilo que Deus vai fazer. Por isso que você consegue descansar, por isso que você consegue esperar em Deus, por isso que você consegue projetar e falar assim, olha, eu vou botar minha cabeça, em paz me deito e em paz eu me levanto, como disse Davi. Você tem convicção de quem cuida, de quem provê, de quem está ao teu lado todos os dias da sua vida. Isso é a convicção de filho e filha. Uma vez eu ministrei, eu acho que eu já ministrei um tema que eu gosto de ministrar ele porque isso desperta na mente da pessoa, que é quem é Deus. É um tema de uma ministração que eu sempre faço, para que as pessoas entendam quem é Deus. Desmistifique um ser que foi criado na mente e no coração, de forma tão racional e ao mesmo tempo, para alguns, tem uma visão de Deus, como eu disse no começo, como um ser que está ali somente para ditar regras, e não para cuidar e abençoar e transformar vidas. E uma vez eu ministrei quem é Deus. Quando eu ministrei, eu falo do nome de Deus, do derivado do nome, que o nome de Deus, Theos, foi na Septuaginta traduzido por Alexandre o Grande, porque Deus nunca teve um nome, nome adjetivo, nunca teve, biblicamente falando não tem. O nome Deus, D-E-U-S, foi baseado no Theos de Alexandre o Grande, mas Deus, quando apresentava para o povo, ele se apresentava dentro da dor do povo. Então, para o que precisava de cura, ele era Jeová Rafá. Aquele que estava no momento da provisão, ele era Jeová Jireh, o Deus da provisão. E ele nunca se apresentava como Deus, nunca. Sempre como um adjetivo àquela dor, um adjetivo àquela necessidade, um adjetivo àquela situação. Sempre assim. Né? Na hora da guerra ele era o Senhor dos exércitos. Isso dava segurança para o povo judeu nas batalhas. Por quê? Porque se Deus coloca um nome nele mesmo, dizendo assim, olha, eu sou Deus, eu sou aquele que tem o poder, ele estava limitando ele mesmo. Um nome derivado, um nome para Deus limita ele. Tá? Então, por que Deus nunca deu um nome para ele? Porque ele é tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos a todo momento. Então, a área que você precisa, ele é. Por isso que quando Moisés vem, como direi para o povo que Deus é esse? Ele fala assim, diga que o grande eu sou, foi quem falou contigo. O Deus dos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, o grande eu sou. Né? E Jesus fala também em várias situações, ele se posiciona como eu sou a porta. Eu sou o pastor, eu sou a água, eu sou o pão, eu sou, segundo a necessidade, porque Jesus, ele é original do Pai, o Cristo é original do Pai. Então essa nomenclatura, eu sou, não põe limite em Deus, no Cristo. Por quê? Porque Deus é, e sempre vai ser. Deus é Pai, Deus é Criador, Deus é Senhor, Deus é. Depende da minha dor, da minha necessidade, eu vou ver Deus agindo naquela situação. E Ele vai se tornar aquilo que eu tanto preciso naquele momento. Deus é. Então, quando olhamos para isso, uma vez uma pessoa pediu para mim. O pastor agora confundiu minha cabeça depois dessa pregação. Eu falei, vixe, o que foi, meu irmão? Quando eu estiver orando, então eu não consigo. Como é que eu vou falar com Deus? Eu vou chamar Ele do quê? Olha só, ele falou para mim. Eu falei, meu Deus do céu.
Quando eu penso que eu estou descomplicando, eu estou complicando mais, né, meu irmão? Eu vou chamar Deus do quê, pastor? Na minha oração, quando eu botar meu joelho no chão, eu vou falar Deus, eu já não vou conseguir falar Deus. Eu falei, então faz igual Jesus Cristo. Ele falou assim, como? Você viu Jesus chamar o Senhor de Deus alguma vez na Bíblia? Não, pastor, que eu me lembro não. Eu falei assim, chamou uma vez. Quando? Quando ele se sentiu órfão. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A única vez que Jesus chama o Altíssimo de Deus foi quando ele se sentiu desamparado. A dor da morte estava ali, e ele vem aquele sentimento que o lado humano dele grita, que é, parece que eu estou sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É forte isso. Todo órfão, a dor da orfandade, a dor da distância, a dor de não se sentir filho, faz com que a pessoa se sinta abandonada. Toda vez que a pessoa está nesse quadro, ela passa por dificuldades de confiar em Deus. E ele falou assim, tá, pastor, você não ajudou em nada, mas eu vou orar como? Eu falei assim, faz como Jesus, meu amado. Você está se sentindo bem com o Pai? Sim. Então chama Ele de Pai. Quando você for orar, fala assim, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Pai, por quê? Porque em tudo Jesus tratou Deus de Pai. Em todos os evangelhos. Deus, para ele, é Pai. É Pai. Era o que ele mais precisava. De um Pai. Amparando ele na missão que ele tinha. A gente tem missão para cumprir. A gente tem um propósito para cumprir na terra. E nós temos que sentir cuidados por um Pai. Desfazendo o pai biológico? Não. Porque o pai biológico, bem posicionado em Deus, ele é a figura do próprio Deus na terra, cuidando da nossa vida. É a figura do próprio Deus na terra. Eu sei que teve muita gente que teve experiências ruins com a paternidade. Porque o pai não era cristão, não era convertido, não tinha uma visão sobre o cristianismo e o amor de Deus. Então, amado, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém. Ninguém pode dar amor se não recebeu amor. Ninguém pode dar carinho se nunca recebeu carinho. Ninguém pode dar cuidado se não recebeu isso na história da vida. Mas nós talvez não recebemos lá fora de um pai genealógico, que mesmo assim nós vamos obedecê-lo e amá-lo. Porém, quando recebemos Jesus, quando conhecemos a palavra da verdade, reconhecemos que somos filhos e recebemos o espírito de adoção, como diz a palavra, e agora passamos a ser filhos e filhas de Deus, nós vamos receber da fonte verdadeira todo o amor, todo o carinho, tudo aquilo que nós não recebemos no passado. Porque se a fonte da terra não tinha, a fonte do céu inesgotável tem sobrando para mim e para você, amém? E aí nós começamos a amar, por quê? Porque antes nós nunca recebemos, então nós não recebemos, não poderíamos dar amor, mas agora conseguimos amar como Cristo nos amou, por quê? Porque há uma fonte de amor sobre nós. Há uma fonte de atenção, de cuidado, de carinho. Isso faz nos entender que se relacionar com o Pai do céu é ter uma fonte inesgotável dentro de nós. Jesus falou que de dentro de vocês fluiria uma fonte de águas, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, por toda a tua história, nunca vai acabar. Por toda a tua história. Pastor, como eu amo. Eu não fui amado, mas eu consigo amar os meus irmãos. Porque você está ligado na fonte inesgotável que é Jesus. Que é o Pai. Você está ligado em Deus, o Pai. Ele está com você. Então eu disse para esse irmão, chama Deus de Pai. Eu acho que é a melhor forma, mais bíblica e mais próxima de um relacionamento verdadeiro entre você e Ele. Por que eu digo isso? Porque depende do sistema que nós passamos, a igreja que nós convivemos, a igreja local produz muito isso, ela gera muito isso, né? Depende da igreja que passamos no passado, as primeiras experiências na fé, alguma coisa, talvez tinham pessoas que tinham dificuldade de se identificar com Deus ali, principalmente a liderança, se identificar com Deus como Pai, talvez se identificava com Deus como Senhor, aquele que quebra as pernas, já ouviu isso aí não? Quebra um braço se você pecar,
Se tiver em rebelião, vai, misericórdia. Um negócio assim. Eu já vi isso no passado, querido. Eu acho que todos nós passamos, ou ouvimos, ou situações assim. Mas quando é uma liderança de frente que tem um bom relacionamento com Deus como pai, amado, tudo é leve, tudo é saudável, tudo é gostoso, o ambiente é diferente. Né? E aí nós aprendemos a ter um relacionamento com Deus, não como o Senhor brabo, né? Mas como um pai amoroso que Ele é. Um pai amoroso que Ele é. Tudo tem a ver com as experiências que nós tivemos. Né? Então veja bem, falando dessa questão da paternidade, a maior característica de Deus na Bíblia é pai, não é outra, é pai. Toda vez que Deus tentou se relacionar com o povo, Ele teve dificuldade, porque as pessoas não conseguiam ver Ele como pai. Se você olhar no Velho Testamento, que parece que era uma época do olho por olho, dente por dente, aquela questão mais... Mesmo no Velho Testamento, por diversas situações, Deus tenta se relacionar com o povo. E o próprio povo fala, não queremos ver Deus, senão nós morreremos. Deus nunca falou que se eles fossem ter um relacionamento mais próximo, eles iam morrer. Mas eles determinaram isso. Se nós vermos Deus, nós morreremos. No monte, Moisés sobe, trovão, a nuvem cobre o monte. Deus estava lá, a Bíblia vai dizer. A presença dele lá estava. E aí, o povo, ao invés de se relacionar com o Altíssimo aos pés do monte Horebe, a Bíblia vai dizer que o povo fala assim, não Moisés, vai você, porque se Deus ter conosco, nós vamos morrer de novo. Nós não queremos, fala você por nós. E eles empurram Moisés fala, então eu vou. E com certeza Moisés vai cumprir o papel dele. Mas Deus sempre quis ter um relacionamento com o povo. É o povo, claro, pelo seu excesso de pecado, pela sua impureza, pela sua ignorância pessoal, por todos os sentimentos que está no coração do homem, que tinha medo de se relacionar com o Altíssimo e se afastava. Toda vez que Deus se aproximava, o homem se afastava. Até que na nova aliança, o altar teve que se fender de cima a baixo. O véu teve que se rasgar de alto a baixo. Para quê? Para Deus dizer assim, como uma declaração do Altíssimo, a partir de hoje, não é através disso que eu me relaciono com vocês, mas é diretamente com o meu Espírito. Né? O Cristo se torna esse caminho, o mediador entre o homem e Deus, restaurando o quê? Um relacionamento entre o homem e Deus. Um relacionamento entre o homem e Deus. E ainda assim, mesmo depois de tudo isso, tem muita gente que não entende ainda. Não é verdade? Tem muita gente que tem dificuldade, porque acha que Deus vem para punir ele com cetro de ferro. Entendeu? O cetro nunca foi para ele. De ferro muito mais, ainda não foi feito para os seus filhos. O cetro de ferro é para mostrar quem tem um governo sobre o universo. Não é para punir os seus filhos. O cetro de ferro. E aí a pessoa consegue ver Deus como essa figura tão perigosa, uma figura tão braba. E qual que é a área da vida desta pessoa que fica extremamente ferida? Relacionamento paternal. Ai, gente, como tem pessoas que estão com a alma doente no relacionamento com Deus. Sabe por quê? Toda campanha que nós fizermos, todas as orações que nós fizermos, tudo que nós participarmos da igreja, se nós não desenvolvermos um bom relacionamento com Deus, tudo vai se tornar como inútil para a nossa vida espiritual. Você já viu aquela pessoa, pastor, participava de tudo, fazia de tudo na igreja, sempre cantando, adorando, louvando, envolvida com tudo. É uma bênção, pastor, quando fazia, de repente, a menina ou o rapaz, pum, desviou. Ué, mas ninguém desvia assim, Jesus? Alguma coisa estava errada. Não, ela fazia muita coisa, mas diante de Deus ela não se sentia ninguém. Porque uma das áreas que a carência mais potencializa é o ato de fazer. A pessoa começa a fazer 10 vezes mais do que ela fazia, para chamar atenção, porque ela está carente. Mas o principal, a cereja do bolo, o relacionamento com o pai dela, não está legal. Toda pessoa ativista, você deve segurar na mão e falar assim, para um pouco, espera aí. Ah, eu gosto de fazer, eu não sei o que eu quero fazer, não sei o que, eu não consigo ficar parada na igreja. Agora que você vai ficar parado então, para tudo.
Você que não consegue ficar parado, é você que tem que parar. Por que esse ativismo? Todos nós vamos fazer, sim, a obra do Senhor. Mas por que esse ativismo? Isso fala de uma carência muito grande, que com certeza essa pessoa está passando. Não é pelo que você faz, é pelo que você é, que Deus te chamou para essa boa obra. Você é filho e filha. E o que você faz não determina quem você é. Mas quem você é determina tudo no mundo espiritual. Você entende isso, gente? Você que vê criança assim, quando chega uma criancinha mais nova, um bebê na família, aquela do meio, eu tenho isso em casa, eu sei, falando de uma experiência minha agora. A minha do meio fica agitada, ela quer atenção, e eu paro ela e falo assim: Ana, para aqui, Ana, olha para o papai aqui. Papai já viu você dançar, é lindo, agora calma, filha. Ai, pai, mas eu quero que você veja mais. Filha, você é especial para mim, eu amo você. Você não precisa ficar dançando toda hora. Você não precisa ficar mostrando isso toda hora. Você não precisa, filha, você não precisa, eu já te amo. Ela sai fora. Tá bom, pai. Inconsciente, a filha do meio. Do lado de cá, o mais velho. A gente acaba confiando tudo na mão dele para ele fazer as coisas. No meio está ela. Do lado de cá está a bebê da casa, né? Que toda palavrinha de carinho, não sei o que, é normal isso aí, é toda a família. A gente acaba direcionando para a pequenininha. Aquela carinha de boneca, né? Você acaba toda hora falando com carinho, com atenção, com afego. E a do meio vai ficando assim, ó. Ou o filho do meio. Quem tem essa experiência sabe. Mas quando é criança, tudo bem, você entende. É porque uma criança não está sabendo lidar com isso. O difícil é quando é um adulto, que está dentro da igreja, está no processo, tem chamado espiritual, tem chamado ministerial, pastor, algo, pastora, sei lá. Deus está chamando para algo grande. Está no processo. Só que quando vê que o pastor sênior apontou para alguém, porque era o tempo daquela pessoa ser ungida, reconhecida, aí gerou um negócio no coração. Faz um bico. Aí você falou: poxa, não está tão bem resolvida. Não sabe esperar o momento correto. E aí você observa que essa pessoa, ela é carente e não está curada numa área tão, aparentemente tão simples, né, de ser resolvida. A carência fala disso. A carência faz você acreditar que é por causa do homem, não por causa de Deus. Que quem faz é o homem, não é Deus. Quem te unge é o homem, não é Deus. Escuta, agindo Deus, quem impedirá? Mas todo carente tem dificuldade com isso demais da conta. Por isso que o carente se queima na igreja muito rápido. E perde as maiores oportunidades que o Pai estava dando nas mãos dele. Toda pessoa carente, porque ela se precipita em querer se intitular, em querer passar na frente, em querer que o projeto dela esteja acima do projeto de Deus. Por isso que Deus usa o profeta Samuel para olhar para a cara de Saul depois que ele colocou a carroça na frente dos bois, como diz o ditado. Ele diz assim, ó: hoje o teu reinado ia ser estabelecido para sempre. Saul, na cadeira eternamente do reinado de Israel, era a tua genealogia que ia sentar. Hoje Deus ia determinar isso. Mas pela sua desobediência, Deus já tem um outro, muito melhor do que você a partir de agora, segundo o coração dele. E a Bíblia vai dizer que o profeta foi embora e deixou o Saul com aquela resposta. Ou seja, hoje era o dia de Deus afirmar o seu trono. Mas por causa de uma imaturidade, de uma precipitação, você fez tudo a perder, Saul. Aí ele diz assim: pois mais agrada o Senhor a obediência do que gordura, essa gordura de carneiro que você queimou aí. O Senhor queria só a sua obediência, mais nada. No tempo dele, tudo vai dar certo.
No tempo que o pai quiser promover o filho, não tem quem impeça. É só entender isso. A carência mata ministério. A carência mata projetos. A carência confunde e te deixa perdido na caminhada da vida. A maior característica de Deus é querer ser nosso pai, nosso mentor, nosso cuidador na caminhada da história. Deus é juiz? É, mas Ele é pai. Deus é Senhor? É, mas Ele é pai. Deus é soberano? Sempre foi, mas Ele é pai. Deus é pai. A característica paterna dele está em todos os lugares. Em todos os lugares. A característica de pai dele está ali. Agora, olha a coisa interessante aqui que eu vou falar para você. Nós vivemos no Brasil, um país que a paternidade está sendo bombardeada todos os dias. A paternidade no nosso país, ela é bombardeada. Gente, eu tenho raiz nordestina. Eu tenho raiz nordestina na minha família. Italiano e nordestino ao mesmo tempo, é uma mistura. Só que, quando a gente olha para os nossos irmãos nordestinos, quem já foi no Nordeste ou já morou no Nordeste? Você vai saber do que eu estou falando. E quem conhece o Sul? Eu conheço o Sul, conheço o Nordeste. Quem conhece o Sul também? Duas características bem diferentes. Só que você vai ver que no Sul tem uma coisa forte, enquanto no Nordeste tem algo que é muito fraco. O Sul, a família pode não ser cristã, declarada. Mas a família sulista, ela tem um zelo familiar diferente. A estrutura familiar é diferente. É muito forte. A estrutura do pai, da mãe, dos filhos. O casamento é único. Não tem 3, 4, 2. Não. É raro isso acontecer. A gente vai para o Nordeste. São milhares de mães. Milhares de mães. Sem marido. De filhos. Sem pai. A orfandade é muito forte no Nordeste. A minha mulher tem 3, 4, 5 filhos. Com 3, 4, 5 homens diferentes. E você vai falar com aquelas crianças sobre o pai, ele não conhece, não tem relacionamento. Talvez eu ouvi falar que é o fulano lá, não sei, nunca conversei com ele. Há um nível de orfandade gritando. A ponto dessas crianças perder a própria identidade. Enquanto no Sul é difícil você ver uma mãe abandonada com 2, 3, 4 crianças ou com marido. No Nordeste é difícil você ver uma família original, do único pai, única mãe e os filhos. De 10 casas você vai ver uma, se for 2 dá um glória, aleluia. E aonde que a orfandade se torna uma bomba relógio familiar? Nesses locais. Porque aquele menino, ele nunca vai saber o que é ser um homem casado. Porque ele não viu o pai dele. Ele não assistiu o pai dele em ação. Ele não vai saber o que é ser um marido, porque ele não assistiu o pai dele em ação. Ele não vai saber o que é ser um provedor, porque ele não assistiu o pai dele em ação. Ele não vai saber o que é o papel de um homem, porque ele não viu o pai dele em ação. É duro falar isso. E aí nós vamos entrar num negócio que o povo não gosta muito de dizer, mas nós como cristãos não podemos fugir dessa verdade. É o lugar também que a crise de identidade sexual mais tem afetado vidas. Porque o homossexualismo fala de crise de identidade. Quem não sabe quem é, está procurando uma identidade. Está procurando se identificar com alguma coisa. Porque ainda, mesmo depois de velho, não sabe quem é. Por quê? Porque um homem se faz através de uma selfie. Uma mulher se faz através de uma selfie. O que é uma selfie? Não, pastor, descobri que selfie é isso aqui com o celular, né? O nome foi dado selfie porque você está fazendo uma imagem de você mesmo. Selfie significa imagem própria. O que é uma imagem própria?
Um homem só sabe como é ser homem se ele viveu ao lado de um homem e cresceu ali, assistindo um homem ser homem. Então ele cresce e aquele modelo está dentro dele. Eu sei o que é ser homem. Tanto é, a menina só sabe o que é ser uma mulher, ou uma mãe, ou uma dona de casa, ou uma esposa, porque ela assistiu a mãe dela toda a vida. Você já viu que quem tem família original, a menina lava a louça igualzinho a mãe? Limpa o banheiro, começa a limpar o banheiro igualzinho a mãe começava? Lava a roupa da mesma forma que a mãe faz, por quê? Porque é a selfie que ela tem, é o modelo que está dentro dela. Tem casos que você fala assim, você faz igualzinho seu pai, hein? Glória a Deus, por quê? Porque é a selfie que eu carrego, é a imagem do meu pai dentro de mim, o modelo de vida do meu pai dentro de mim. O menino faz isso, a moça faz isso. Agora, quem não tem um pai, cresce sem um pai, consegue saber o que é ser homem? Então, meu irmão, ele vai olhar para o meio das pernas dele e falar assim, eu não sei o que é isso aqui, velho. Estou tentando descobrir. Agora tem uma teoria que está dizendo que eu posso até trocar se eu querer. Está facinho, né? Numa geração órfã, está facinho de você implantar uma outra identidade. Porque não tem identidade própria. E é nessa confusão que as pessoas estão se perdendo na jornada da vida, porque tem muita coisa sendo oferecida para preencher um vazio que elas nem sabem aonde está. Então, se é para mim ser mais feliz, eu quero, ela vai fazer isso. Se é para mim preencher esse vazio, então eu quero esse negócio, deixa eu experimentar. Tem uns que experimentam, se arrepende e vaza, mas tem uns que não conseguem mais sair porque ficou escravo daquela situação. Tudo por causa do quê? De selfie, imagem própria. As pessoas estão crescendo. E por causa da sua carência, falta de identidade, elas não sabem quem elas são. Aí você vai, conversa com essa pessoa. Ou ela nunca teve um pai ao lado. Se é um menino, nunca teve pai. Se teve, talvez foi um pai muito ausente. Aquele pai, aquele órfão de pai vivo, que o pessoal fala, né? Tinha pai, mas o pai nunca participou de nada. O pai sempre viajando distante, 1000 léguas longe. Nunca sentou com o menino e falou assim, como é que está na escola, meu filho? Como é que... Não teve nunca um diálogo claro, um relacionamento verdadeiro. Nunca teve. Mas nós somos pastores. Se nós não sentar com os nossos filhos e conversar todo dia. Acho que a maior decepção de um pastor é subir no altar para pregar para a igreja qual Deus colocou nas mãos dele para ele cuidar. E o filho está desviado. É a maior decepção de um pastor. Dá a impressão que você trabalhou a vida inteira em prol de algo e no final das contas deu tudo errado. Porque tudo que eles precisam é de relacionamento. Tudo que um filho precisa é de relacionamento. O relacionamento gera identidade, faz ele se sentir pertencente ao local. A falta de relacionamento gera distância, é fácil de entender isso. Muitos meninos assimilam um lado feminino, por quê? Porque só tem a mãe para conversar, não tem mais pai. Então um modelo, a selfie daquele menino é de uma mulher. Isso é um problema sério da sociedade. Assim como uma paternidade bem resolvida, ela transforma uma geração, uma paternidade mal resolvida, ela destrói uma geração inteira. Geração familiar destruída, por quê? Porque a paternidade não fez o seu papel. Deixa eu dizer aqui para os pais que estão aqui de plantão, amados, eu sou pai, você é pai. Por favor, abre os seus olhos. Se for preciso renunciar ao trabalho que te dá um bom dinheiro, se for preciso renunciar ao seu trabalho, porque você serve um Deus que não vai te deixar faltar nada. Em o nome de Jesus, eu falo isso com toda firmeza na fé. O maior papel seu não é ganhar dinheiro, nunca foi. Foi chegar no final da tua vida com seus filhos e a sua missão de criar a tua família bem criada. Bem criada. Se possível, renunciar ao seu trabalho, se ele tem sido
uma destruição do teu relacionamento com o teu filho, com a tua casa, com a tua esposa. Faça isso em nome de Jesus. Serviço tem muito por aí. E Deus não vai te desamparar pelo heroísmo que você teve. Eu sempre falo isso na igreja. Aí os irmãos que estão aqui sempre provam. Eu desafio os homens sempre a se posicionar. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague a tua família. Não há felicidade se não tiver um pai e uma mãe presente na vida de um filho. Ei, quem perde numa separação não é o casal. Quem perde é só os meninos lá. É só as crianças. É só os filhos. É ou não é? Depois que você se converte, você recebe Jesus, você tem que observar para essas questões de uma forma diferente. Quando estávamos lá no mundo, pastor, lá aconteceu, separei 3 vezes. Acabou, meu irmão. Você aceitou Jesus, veio para a igreja, agora pronto, você sabe que não é qualquer birra para separar mais, né? Pelo amor de Deus. Você sabe que existe um hospital da alma aqui dentro. Então, não vamos destruir o casamento pela 4ª vez, agora conhecendo a palavra e a verdade. Daqui para frente não tem mais separação. O nome separação você tem que riscar assim, do seu dicionário. Por quê? Porque se tem filhos no processo, o único que vai sofrer é essa criança nesse processo inteiro. Você vai ver que para uma criança que depois teve uma experiência de separação dos pais, tudo que você tentar para remendar, fazer para remendar isso, no relacionamento com ele, você que é pai, você que é mãe, tudo que você tentar fazer, nunca vai ser bom. Sempre vai ficar uma dose de carência ali. Se você talvez é filho e filha de separação, filhos que passou por separação aí, e assistiu isso na tua infância ou na tua juventude, você sabe o que eu estou falando. Não fica tudo resolvido. A gente vai demorando para lidar com isso, né? Não fica. Tem algumas sequelas que é carregado por toda a vida. O que eu quero dizer? Que a partir de hoje, não carregue mais situações como essa. Não gere mais essas situações no mundo espiritual. Pastor, eu e minha mulher estamos se descabelando. Não, enquanto tem cabelo, arranca, meu irmão. Fica tranquilo. Deus vai dar graça, vocês vão vencer isso aí. E vão se amar, em nome de Jesus. Talvez é uma fase de maturidade, é uma fase que tem que aprender mesmo. É aquele vale da sombra da morte, passa por ele, vai para cima. Mas daqui a pouco vocês vão olhar para trás e falar assim, olha, valeu a pena, hein? Olha que história linda nós escrevemos. Que filhos lindos nós temos. Olha os netos chegando aí. Você vai agradecer a Deus por ter passado por tudo isso com os pés firmados na rocha. Vai valer a pena. No Brasil, nós temos um grande problema da orfandade. Por quê? Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, gente, é um negócio doido. Deixa eu só olhar o horário, que a gente vai pregando, né? Ok. Até às 9, pastor? Eu não falaram o horário, eu tô na liberdade, pastor, mas pode, tá? Fica lá na liberdade. Nós temos uma padroeira no Brasil. Olha a distorção da paternidade. O quanto que a orfandade é potencializada e o quanto que a paternidade ela é suprimida no Brasil. Nós temos uma padroeira. A palavra padroeiro ou padroeira, seja no masculino ou na feminina, ela aponta para uma direção só, patronos, do grego, que significa paternidade. Então, quem exerce paternidade no Brasil, segundo alguns sistemas religiosos, é uma mulher. Que negócio de maluco é esse? Você vê como a paternidade desde o começo está sendo bombardeada no nosso país. A figura de um pai está sendo bombardeado. Então há a substituição. É como uma declaração profética dizendo assim, olha, a mãe é pai. E biblicamente não existe isso. Mãe é mãe, pai é pai. Uma vez a gente lidando com uma situação e toda vez a pessoa falava a mesma coisa. Não, porque a mulher, né? Eu sou pai e mãe dela. Eu sou pai e mãe dela. Que foi me irritando, sabe? Falei assim, irmã, você só é mãe, você nunca foi pai. Ela olhou assim. Amado, eu sou pai e mãe. Eu sou pai. Que conversa que é essa? Você é mãe. Ah, mas aqui eu trabalho e eu provejo. Não, é por causa da situação que você está passando.
Você teve que fazer isso, mas você continua sendo mãe. Continua fazendo uma função que não era sua, mas você é mãe. O pai dessa pessoa não está com você, está distante. Então você é mãe, nunca mais fala que você é pai. Porque mãe é mãe, pai é, cada um tem um papel na sociedade. E não tem como misturar esses papéis. Homem é homem, mulher é, não tem como inverter esses papéis. Então, quando alguém não está na família, no seio da família, nós vamos ter a ausência daquele papel. Infelizmente. E vamos ter que adequar situações para poder passar por aquilo. Porque um não pode substituir o outro. Patronos, que vem da palavra paternidade. E quem que é a padroeira do Brasil? Né? Que fala, é uma mulher. Se botasse até um homem, ficasse até mais fácil de entender, né? Mas é uma mulher sendo pai, exercendo paternidade. E é uma mulher com uma criança no braço. Ou seja, é uma mãe com uma criança órfã. Você entendeu essa mensagem? O Brasil, ele é bombardeado na orfandade desde o começo. Desde quando a religião entrou no país. Com imagens e declarações que destrói a figura da paternidade. É uma mulher com a criança, sem marido e um filho sem pai no braço. Que coisa de doido. Isso tem sido a imagem de muitos lares, de muitas famílias. Claro, envolve muitas coisas para explicar isso. É a realidade de uma situação muito complexa. Muito complexa. Mas é a realidade do país nesse momento, em muitos lugares, que tem ganhado força. Agora, a Bíblia diz algo, para a gente caminhar para o encerramento. A Bíblia diz algo, nos últimos dias, vai dizer a palavra. Deus enviaria o espírito de Elias, está na palavra de Deus. Por que o espírito de Elias? Elias foi o único homem que projetou filhos, espiritualmente falando, projetou filhos no processo. Gerou Eliseu, e assim vai. Por que João Batista veio no espírito de Elias? No espírito da paternidade, daquele que gera. De João Batista agora vem Cristo, completando a boa obra. É como um espírito de complemento, de continuidade. Só um pai dá continuidade na história de um filho, mais nada. É muito complicado para um filho que não tem pai conseguir traçar uma linha de sucesso na tua história. Por isso que o filho é como uma flecha na mão do arqueiro, a Bíblia vai dizer. Não é uma flecha? Põe no arqueiro, ó, o arqueiro põe aqui, ó, a flecha, e ele puxa, estica. O ato dele esticar essa flecha fala muito. O nome é dado retesar para esse momento que ele está esticando a flecha. A palavra certa é retesar. O que é retesar? É puxar para trás, dando pressão. Quanto mais pressão, quanto mais ele puxa para trás, isso fala que está perto do coração. Ó, puxa para trás, vem perto do coração. Quanto mais ele puxa para trás, mais pressão ele está colocando para que essa flecha vá no alvo e vá longe. Vá longe. Mas quanto menos pressão, menos você investir num filho, quanto menos você se dedicar a esse filho, ele não vai ter um alvo à distância a alcançar. Não vai conseguir percorrer um processo de sucesso na vida. E retesar porque quanto mais você retesa, mais perto essa flecha vem do coração. Isso fala de relacionamento. Toda flecha, ela tem que tocar o coração para depois ser lançada. Quando a gente não toca ou nos faz os nossos filhos tocar em nosso coração, nós não temos o relacionamento que o Pai deseja que tenhamos com Ele na vida. Filhos que não foram tocados no coração do Pai, meu irmão, não conseguem se relacionar. Você entende isso? Amém? Então vale a pena investir tempo em conversa, diálogo, sentar junto. Filho, como é que você está? Aquela questão do o meu pai é o meu melhor amigo. Ei,
Tem gente que não interpreta esse jeito e fala assim: não, eu sou seu pai, não sou seu amigo. Sim, você é pai, mas também há um relacionamento profundo de amizade. Porque para um adolescente, para um jovem, amigo é aquele que ele tem intimidade de poder derramar o coração. Então você é um pai, é um amigo, você precisa. Mãe, você também tem que ser mãe e amiga da tua filha. Vocês precisam ter um tempo de qualidade de sentar, falar da escola, falar dos dias, como é que está a sua puberdade, como é que está a sua área sexual, filho. Tem que falar sobre isso. Tem que falar sobre isso. Eu não consigo entender, pai, mãe, por quê? Por que que muitos deixam seus filhos descobrir sobre a área sexual, principalmente lá fora, não dentro de casa? Esse diálogo tem que ser entre o pai e o filho, a mãe e a menina. Tem que ter esse diálogo, gente. Isso é acessar o coração deles. O coração deles. É dizer: filho, filha, eu estou aqui para acessar o teu coração e não vai mudar nada entre nós, pelo contrário, eu te amo ainda mais. Eu te admiro ainda mais. Porque quando essa criança, esse jovem, esse adolescente que existe, é a crise da adolescência, aí não tem como não passar por ela. Todos nós já passamos por esse negócio. Quando essa crise vir, ele está muito bem resolvido, ela está muito bem resolvida com teu pai e tua mãe. Eles têm amigos na sua casa para conversar. E sabe que não vai ser acusada se errar. Não vai ser pressionada se errar. Não vai ser castigada se errar. Vai ouvir uma palavra com justiça. Uma palavra correta. Uma palavra que vai ao coração, segundo a vontade de Deus, não segundo a raiva do homem. Amém, queridos? Isso é relacionamento, é acessar coração. Se seu filho não consegue falar, vai ter um momento que ele vai esconder, vai ter as mentirinhas que você vai descobrir, é normal, Deus ajude que não tenha no seu caso. Mas também não é o monstro. Agora, acessando o coração, vai ter um momento também que ele vai rasgar esse coração, vai pedir perdão para você: pai, me perdoa, mais uma vez eu errei. Quando está assim, está bom. O problema é quando nunca se arrepende, porque acha que o pai vai se tornar um inimigo no processo. Não, o pai e a mãe é amigo, é aquele que está com a mão estendida, dizendo: levanta, filho, eu estou aqui, você não está sozinho nessa luta. E a paternidade é restaurada. A paternidade é restaurada. A palavra de Deus diz assim, Mateus 7, 9 a 11, Jesus responde: se seu filho lhe pedir pão, vocês lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus, eita, Jesus falou assim: vocês que são maus. Forte isso aí, né? É forte. Deixa eu ver como é que está essa. É a mesma versão minha? NVT, eu estou na NVT. Quanto mais o pai de vocês. Se vocês, apesar de serem maus, é mau. Nós somos maus. Nós erramos muito. Sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês. De quem que ele está falando? Do Pai do céu. O relacionamento é o mesmo. Se vocês que são pais que são cheios de falhas, erram bastante na correção, na forma de tratar, no jeito de se relacionar, vocês sendo pais maus no processo, sabem fazer coisas boas para surpreender os vossos filhos, ainda mais o Pai que está no céu, para dar coisas boas que lhe pedirem. Ele vai agraciar vocês com coisas surpreendentes. Mas, ou seja, Jesus está deixando claro, nós erramos no modelo de paternidade. Muito. Deus não erra. Deus, ele não erra. Nós erramos, Deus não erra. Então há uma forma de exercer paternidade segundo a palavra de Deus. Correta. Há um modelo correto, certo, que nos leva ao caminho de uma vida abundante, de uma família próspera e abençoada, que é a vontade do Pai. A palavra tem tudo isso.
A pior coisa na vida de alguém é ter mal experiência. Uma mal experiência é horrível. Por exemplo, eu encontro o irmão Ilan. E eu estou com um negócio, o negócio está dando certo. O Ilan vem lá e fala: olha, meu amigo Maciel, não pastor, nós somos amigos só. Meu amigo Maciel, gostei do seu negócio, eu tenho 500 mil reais para investir nesse negócio e ser sócio, seu sócio, para nós expandir e vamos romper e vamos... Uau! E aí o Ilan entra como sócio meu e a gente começa um grande negócio, o negócio vai dando certo, vai rompendo, vai... De repente, no meio dessa jornada, sabe o que acontece? O Ilan me dá um cano. Amarrado na Ilan, fala assim. O Ilan me dá um cano, foge, deixa tudo no meu nome da empresa, inclusive grandes dívidas que nós fizemos. Parcelinhas de 20 mil reais por mês. Que coisa boa, é? O cara desse não dorme mais, né? Mas o Ilan desapareceu com o lucro da empresa e com tudo, ele foi embora, foi para outro país. Meu Deus do céu. E aí fica eu 10 anos pagando 20 mil reais por mês, arrancando de mim, de tudo que eu tenho, para pagar essa dívida, até me livrar dela. Tempo passa, eu paguei essa dívida, estou livre. De repente, agora eu abro um negócio, o negócio está indo bem, as coisas estão indo bem de novo. Depois que eu perdi 10 anos da minha vida pagando uma dívida que não era só minha. Aparece alguém querendo investir na minha empresa, eu quero investir. E eu começo a conversar com essa pessoa, de repente eu pergunto: qual é o teu nome, meu amado? Ele fala assim: meu nome é Ilan. Você acha que eu ia fazer uma sociedade de novo? Mas não é o mesmo, mas o nome dele é Ilan também. Sabe por que nós temos dificuldade com isso? Porque nós estamos com um trauma dentro de nós com relação a isso. Da mesma forma, quem teve um mau relacionamento com o pai no passado, o pai biológico, o cara foi mal, teve um mau relacionamento com o pai dele, só brigavam, ou o pai dele abandonou ele, foi embora, ele se criou com a mãe sozinho, sofreram. Então ele tem um trauma com a figura de pai dentro dele muito grande. Agora essa pessoa, depois dos seus 30 anos, se converte, vem para a igreja, e alguém chega nele assim, né, pastor, e fala assim: olha, Deus é o teu pai. Pai? Não. Essa figura eu não gosto. E essa pessoa trava espiritualmente. E a gente assiste, vê gente assim dentro da igreja todo dia. Todo dia. E essas pessoas tendem mais para o Senhor do que para o Pai. A oração dela, ela só consegue falar Senhor. Não, Pai não falo não consigo falar, engasga aqui, ó. Já viu isso? Ou essas pessoas só olham aquele Deus brabo, como nós falamos, o lado dele de justiceiro, mas não vê o lado da misericórdia, do amor e do cuidado. Por quê? Porque uma ferida dentro dessa pessoa está falando mais alto do que a própria consciência. A dor dessa pessoa, o trauma dessa pessoa está falando mais alto que a própria consciência. Então ele sempre vai ter dificuldade de se relacionar com o pai original dele, o pai dos céus. E aí é pedir para Deus: Senhor, me cura, porque eu preciso ter um relacionamento verdadeiro contigo. Eu não posso viver de feridas, eu não posso viver de experiências ruins, mas eu tenho que viver da novidade do Senhor de cada dia, de uma nova experiência de cada dia. Porque o pai, como o pai do filho pródigo, enquanto o filho falava assim: meu pai vai querer eu só como um escravo, só como um escravo, vai estar bom demais, porque eu estou sofrendo demais aqui, vou voltar para casa. E o pai estava dizendo assim: tomara que meu filho volte, estou doido para ter ele nos meus braços. Enquanto um pensava que não ia ser nada, que ia ser desprezado, o outro estava pensando: eu quero meu filho de volta, tomara que ele volte. Eu quero restituir tudo que é dele. Eu quero abençoar ele, eu quero ter o prazer de abraçar ele, de ter ele ao meu lado. A impressão que nós criamos quando erramos é que Deus quer nos punir de uma forma tão pesada, sendo que o Pai só quer nos abraçar e dizer: filho, você está perdoado, te amo. É ou não é? Eu queria orar com vocês. Pode se colocar de pé, queridos?
Eu quero orar com vocês sobre essa questão da paternidade. Paternidade tem que ser curada. Paternidade é algo que tem que ser resolvido. Paternidade é algo que tem que ser direcionado por Deus. Toda paternidade bem resolvida, ela gera vida no ambiente. Confiança. Segurança. Filhos que se relacionam bem com o pai, eles caminham numa segurança. Davi se relacionava tão bem com Deus, que os salmos dele são declarações da segurança, da confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Um bom relacionamento gera isso. A ponto de você descobrir que você não está sozinho na jornada, mas o Pai está com você em todas as direções que você está caminhando. O Pai está com você ao seu lado. Filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Eu quero que você ore neste momento. Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus sobre a paternidade. Fale com Deus quem você é. Sabe aquela pergunta que você fala assim, quem eu sou nesse processo? Eu tive assim uma experiência aparentemente boba. Mas quando eu fiz alguns processos sobre cura da minha alma, isso foi muito forte na minha vida. Eu quando era pequeno, tinha 7, 8 anos, eu ganhei a primeira vez quando lançou aqueles boné bordado, bonito. Né? Um boné lindo, todo bordado, era novidade naquela época. Boné bordado era coisa que só tinha quem, poxa. E minha mãe me deu de presente um boné lindo. E eu estava andando lá no Paraná, na praça, lá no centro da minha cidade. 2 molecão maior pegou meu boné e saiu correndo. E eu falei assim, eu vou pegar esse moleque. Só que ele era grande, muito maior que eu, uns 15 anos, e eu com 7, 8. Claro que eu não peguei. E eles correram, daí eu pensei assim, vou passar agora no meu pai. Meu pai tinha um açougue. Filho de açougueiro, né? Meu pai tem faca, né? Mas claro que não era por causa da faca. Meu pai tinha um açougue, falou, vou passar no meu pai vai pegar essa gurizada, vai pegar meu boné de volta e vai me devolver. E era pertinho, 150 metros de onde aconteceu. E eu corri no meu pai. Quando eu corri no meu pai, olha só o que aconteceu comigo. Quando eu corri no meu pai, que eu cheguei lá e falei, pai, chorando. Pegaram meu boné, pai. E aquele desespero, o coração a mil. Pegaram meu boné, pai. Os moleques pegou meu boné. Meu pai olhou para mim, meu pai estava trabalhando. Claro, eu sei que ele estava trabalhando. Mas a minha expectativa de filho era uma, a dele de pai era outra. Ele olhou para mim e falou assim, vai para casa, moleque. Vá, ficar me enchendo o saco aqui. Falou desse jeito comigo. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu abaixei a cabeça e fui chorando até minha casa. Fui lá, minha mãe sempre muito mais paciente, abraçou aquela coisa de mãe, tudo, tá bom, depois a mãe compra outro. Só que aquilo ficou no meu coração. Sabe, pai, um gesto bobo, que a gente muitas vezes fala, não vai gerar nada, você não vai dar nada não. Amado, eu sei o que eu lutei no meu coração, pensando assim, olha, o pensamento era esse. Meu pai não me valoriza, ele não se importa comigo. Isso gerou uma distância do meu relacionamento com meu pai. E eu cresci, me converti, casei, tudo aconteceu na minha vida, e aí eu fui ver o quanto eu era distante. Meu pai vivo, e eu me sentindo órfão dele. Porque eu não conseguia dar um abraço no meu pai. Não conseguia falar assim, pai, eu te amo. Sou teu filho. Eu não conseguia. Isso trancava aqui, ó. Quando eu falava, vou falar hoje para ele. Não vem. A ferida estava travando o relacionamento com ele. Uma coisa boba. Mas na mente de qualquer criança, o pai dele é aquele super-homem. Ele quer ver o pai dele como um super-homem, como herói da vida dele. Ele quer ver o pai dele como aquele que vai cuidar, que vai proteger, e falar assim, ninguém toca, é meu filho. Esse é o papel do pai, um protetor. Mas meu pai também não tinha recebido isso. Quando eu ouvi uma vez a história do meu pai, do relacionamento com meu avô, eu falei assim, rapaz, o que eu estou cobrando do meu pai? Pra você ter ideia, meu avô praticamente matou o filho mais velho
mais velho dele, porque o filho foi pular com a égua se cortou, e o meu avô pegou uma balaúça na cabeça do meu tio mais velho, internou, passou 2, 3 anos, mas nunca mais ficou certo da cabeça, e ele depois morreu. Então meu pai viu essa cena de um pai extremamente ignorante e bruto. Fora o quanto ele apanhava. Meu avô era muito ruim. Só que não culpando meu avô, porque atrás do meu avô também tinha uma outra geração de uma paternidade mal exercida também. Então o que nós vamos cobrar de alguém que não recebeu? Eu perguntava a Deus, por que eu tenho dificuldade com meu pai, de abraçar ele, falar eu te amo? E aí foi quando eu encontrei essa ferida, dessa cena que estava gravada ainda no meu inconsciente. Quando eu lembrei daquela cena, de meu pai falando daquele jeito comigo, foi como a imagem dele, de herói, de protetor, de provedor, naquele momento tivesse morrido. Um gesto bobo. Mas se nós não cuidarmos, é a partir disso que nós vamos ter crise na área da paternidade. Ele não deixou de ser meu pai, porque ele errou daquele jeito. Ele acertou? Não, ele errou. Mas ele não deixou de ser meu pai, ele é meu pai, até hoje. Eu ainda tenho que amá-lo, cuidar dele, e entender que ele não recebeu o que eu queria receber dele. Mas eu posso receber de Deus e dar para ele aquilo que ele não tem. Em vez de esperar que ele seja fonte para mim, agora, em Cristo, eu posso ser fonte para ele. De dar tudo aquilo que ele não recebeu, atenção, carinho, cuidar dele, cuidar da minha mãe, cuidar de toda a minha família, e dizer assim, olha, nós estamos aqui. Eu quero que você olhe para você, porque eu sei que aí dentro, cada um de vocês tem uma história diferente. Eu queria que você fechasse os olhos neste momento. Você consegue? Porque quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro. Olha para dentro da tua alma. Lembra do teu relacionamento com o teu pai e com a tua mãe? Lembra como foi? Quando vocês iam trabalhar, você era pequeno, talvez era na roça, e você ia lá na roça. Eu quero que você imagine isso. Talvez seu pai trabalhava de motorista, botava você no caminhão, no carro, e andava para cima, para baixo, você ia trabalhar com ele, com ela. Eu sei que talvez você também tenha essa lembrança de um pai que quase não parou em casa, porque tinha que prover na mesa. Puxa aí essa cena. Porque quando nós lembramos da figura do nosso pai, da nossa mãe, da nossa vida do passado, e nós ressignificamos isso, Deus começa a mover as coisas a nosso favor. E ter um coração grato de orar por eles, ministrar sobre a vida deles. Jesus falou que mesmo que nós tentamos ser bons, nós não somos bons pais. Nós temos que aprender com aquele que é bom, que é Cristo. Deus é o melhor pai que existe. Você lembra aqueles momentos de dificuldade da família? Faltou na área financeira, mas tinha aquela comida simples da tua mãe, no fogão a lenha. Quantas coisas você passou. Olha para dentro da tua alma. Ressignifica isso. Para você ver como você é importante para Deus. Os seus pais. Talvez seu pai e sua mãe já partiu. Mas deixou um homem, uma mulher formado, posicionado, de bem. Alguém que tem valores, que carrega valores dentro da tua alma. Partiu, mas deixou uma história. Partiu, mas deixou um legado. É isso que Deus quer. Que você ressignifique a paternidade. Se o relacionamento com o pai não foi bom da terra, provavelmente o relacionamento com o pai do céu está horrível também agora. Porque o pai da terra é o símbolo do pai do céu. Eu vou repetir. Se o seu relacionamento com teu pai da terra não foi bom, deve estar difícil relacionar com o pai do céu, porque eles são a mesma figura. A mesma figura. Eu queria pedir para você agora, como que na tua frente tivesse o Deus todo encarnado, o Pai, estivesse na tua frente agora.
Você vai fazer como um ato de fé. Você vai dar um abraço no pai agora. E quando você der esse abraço, é como se o Espírito Santo estivesse te abraçando. E eu tenho certeza que quem faz com fé, recebe pela fé. E tem gente que vai ser tocada pelo Espírito Santo, eu tenho certeza, nessa noite. E vai ter uma experiência de cura da alma, com um abraço com o pai. Abraça agora o pai, como se estivesse na tua frente. E conta para ele. Talvez você tenha que pedir perdão para o seu pai genealógico, para sua mãe genealógica. Ficou algumas coisas mal resolvidas. Ficou alguns ódios, raiz de amargura. Talvez ficou dor na alma por alguma atitude e você tem que pedir perdão. Deus que está na tua frente, que você está abraçando agora, representa teu pai e a tua mãe. E você vai dizer para ele: meu pai, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Aquele dia, eu não honrei meu pai. Eu não honrei a minha mãe. Me perdoa que aquele dia, eu não fui o melhor filho ou filha. Eu só pensei em mim. Eu desobedeci eles no casamento. O primeiro casamento foi por rebelião. Me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não os obedecia. Me perdoa porque eu abandonei minha mãe na doença dela, meu pai na doença dele. Não tinha estrutura emocional para cuidar. Talvez você tenha que pedir perdão ao pai sobre o filho que você teve que deixar para a tua mãe cuidar. Você não tinha estrutura e não cuidou dessa criança. Claro que se fosse hoje você voltaria atrás e criaria essa criança mesmo com toda a dificuldade da vida. Mas você abandonou essa criança. Talvez é um filho ou uma filha. E ela foi criada por outras pessoas. E você tem essa dor dentro de você, essa culpa. Pede perdão para Deus, fala: Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Espírito Santo, eu creio na tua presença curadora, Senhor. E que o Senhor está derramando um bálsamo nesta noite de cura na alma, no espírito dos teus filhos e filhas que estão aqui. Em nome de Jesus, abraça os teus filhos, Pai. Abraça as tuas filhas, Pai. E rompe com toda ferida. Rompe com toda dor. Rompe com toda amargura. Rompe, Senhor. Cura a alma ferida. Cura o coração angustiado. E traga a tua paz. A paz que excede todo o entendimento humano. A paz que excede todo o entendimento humano. Que arranca toda acusação do passado. E que traz uma nova vida, uma ressignificação da história deste homem e desta mulher. Neste momento nós oramos, Senhor, e pedimos em o nome de Jesus Cristo. E só quem crê diz: amém, amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. Isaías vai dizer que pode uma mãe esquecer de um filho que ainda mama no seu ventre? Mas mesmo se isso acontecesse, eu, seu Deus, nunca me esquecerei de vós. O pai não esquece de um filho. Deus te ama. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, gente. Glória a Deus. Amém, queridos? Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Pastor Maciel, obrigado. Deus abençoe tua vida, tua família, a igreja.
e toda a bênção de Deus flua sobre vocês. Amém? Aos irmãos que vieram junto com o pastor Maciel, são bem-vindos em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos aí terminando nossa palavra, nossa conferência paternidade. Eu acredito que Deus começou a fazer algo muito especial em nossas vidas. Ontem e hoje, 2 ministrações poderosas. E Deus ministrou grandemente os nossos corações. E eu creio que Deus estará curando, estará restaurando a paternidade em nossas vidas. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado por este dia, Senhor. Obrigado pela Tua palavra ministrada neste lugar, ontem e hoje. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Pai querido, nós abençoamos a cada homem, Senhor, a cada pai de família aqui nesta noite. Nós ministramos cura, restauração para o seu coração, para a sua mente, para a sua alma, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a família deste homem, abençoamos seus filhos, a esposa, tudo que tem, tudo que é, tudo, Senhor, que Tu tens ministrado a vida deles. Que assim, Pai, seja para a glória e honra do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesta noite. Agradecemos ao Senhor, Pai, também pela chuva que tem caído sobre a nossa cidade. Obrigado, Senhor, pela refeição que será servida. Obrigado, Pai, pela Tua provisão. Oremos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos digam graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.